concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Para você que vai fazer prova da banca IBFC, temos o concurso dos Correios. Trago a resolução de questões recentes retiradas das provas aplicadas pela banca IBFC e também a teoria sobre alguns assuntos que estarão com certeza na sua prova. Inscreva-se neste canal, conheça também o meu preparatório específico para esse concurso. Começo com ortografia. Na sua prova terá, provavelmente, questão contemplando acentuação e emprego do hífen. Muita atenção, no meu preparatório falo bastante sobre isso. Aqui temos uma questão que está contemplando o uso dos porquês. Será que quando faço pergunta uso porquê separado, com acento ou sem? E o porquê sem acento e separado? Só posso usar quando estiver fazendo perguntas? É o que vamos ver na resolução dessa questão. Na passagem sim, por que não na Suíça? Você já consegue identificar aqui que nós temos o porquê separado e sem acento. No início de frases interrogativas, porquê separado sem acento. Ocorre o emprego de uma das formas do porquê. E aqui, por que este porquê já vem junto e com acento? Porque aqui está substantivado. Vamos marcar a alternativa cuja lacuna deve ser preenchida por essa mesma forma. Então, você que está fazendo prova, primeira coisa, obviamente, compreendeu o enunciado. Aqui está falando que eu usei o porquê. Preciso completar também com este porquê. Quando fala essa mesma forma, é o porquê separado e sem acento. Aqui ficou fácil, porque está no início de frases interrogativas. Mas aqui não tem ponto de interrogação. Então, vou trazer para vocês agora a explicação sobre o uso dos porquês. Então, porquê junto, separado, com acento, quando eu uso cada um deles? Então, vamos já identificar aqui. O primeiro que eu trago é o porquê junto e sem acento. É aquele de conjunção, que seja ela causal ou que traga uma ideia de explicação. Ah, mestre, é o porquê de resposta? Correto, observe, choveu porque a rua está molhada. Então, sempre que for uma conjunção que trouxer essa ideia de causa ou de explicação, você já sabe, porque junto e sem acento. Este daqui é o mais fácil deles, porque junto e com acento é quando ele for um substantivo, é a forma substantivada. Substantivo não é aquilo que vem precedido de artigo, pronome ou numeral. Então, para eu usar o porquê junto e com acento, tem de ter um artigo, pronome ou numeral. Por quê? Ele será um substantivo. Não sei o porquê, observe o artigo. O porquê da rua estar molhada. Show de bola, então, substantivado. Até aqui está fácil. Porquê? Agora nós temos separado e com acento. É aquele usado no final das frases. Você não passou o porquê. Então, final de frase, interrogativa, eu uso o quê? O porquê separado e com acento. Agora, este daqui é aquele utilizado lá no início das frases interrogativas. Por que você não passou? Porque separado e com acento. Até aqui está tudo ok, não é isso? Olha aqui, usado nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Por que ele não passou no concurso? Então, você observa, início de pergunta, por que separado e sem acento? Agora, o que as bancas mais cobram? Este outro significado, essa outra possibilidade de escrever o porquê. Essa grafia também será utilizada quando puder ser substituída por porquê, razão, por qual e suas variações, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, memorize isso daqui. Dentro dos porquês, o que as bancas mais cobram é isso daqui. Este porquê separado sem acento, quando puder ser substituído. Porquê, razão, pelos quais, pelas quais. Se eu disser, por exemplo, não sei por que ela chora. Então, não sei por que razão ela chora, separado e sem acento. Este é o caminho pelo qual passei. Desconheço os motivos por que brigam. Desconheço os motivos pelos quais brigam. Importantíssimo, porque separado e sem acento. Pode ser substituído por que razão, por que motivo, pelo qual, pelas quais, por qual. Então, aqui você já vai compreender. Então, muita atenção e não erre mais.
Agora veremos em qual alternativa vou usar o porquê separado e sem acento. O motivo por que trabalho, então eu falei com vocês durante a explicação. Se eu puder substituir o porquê por pelo qual e suas variações, então o motivo pelo qual trabalho, ok? Posso substituir por pelo qual, porquê separado sem acento, como lá no enunciado. Faltou ao evento administrativo e não explicou por quê. Olha, final de frase, vamos colocar separado e com acento. Chegou atrasado ao compromisso porque confundiu o horário. Então, quando for conjunção, que seja ela causal ou explicativa, porque junto e sem acento. Deve haver algum porquê. Então, quando vier precedido de artigo ou pronome, aqui ele será um substantivo. Sempre que eu falar o porquê da sua vitória, eu não sei, vem precedido de artigo, ou no caso deste pronome indefinido algum, como aparece aqui, você vai se lembrar de que, neste caso, é porquê junto e com acento. Então, lembre-se disso. Este porquê separado e sem acento, além de ser usado no início das perguntas, pode ser usado também quando for substituído por pelo qual. Considere a ocorrência de crase em à noite e o papel morfossintático dessa construção. Vamos marcar a alternativa em que a crase é acertada e se justifica por esse mesmo papel. Então, aqui, crase vai ter na sua prova, sim. Alguns pontos importantes. Não use o crase antes de verbo no infinitivo. Cuidado com a partir. Não use o crase antes de palavra no masculino, a pé, a prazo, a cavalo. Não use o crase. Não use o crase antes dos pronomes indefinidos. Muita atenção ao pronome toda, também o pronome certa. Não use o crase antes deles. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Se tivermos um a no singular, eu não posso usar a crase se a palavra da frente estiver no plural. Há outras regras? Sim. Vamos à resolução da questão. À noite, por que eu utilizo a crase? Será que eu vou usar crase aqui frente a frente, a qualquer pessoa? Fiquei a observar verbo no infinitivo, eu já descarto. Não uso crase antes dele, olha lá. Trabalharam à vontade. Será que tem crase neste caso? Então, primeiro ponto, por que eu usei crase aqui antes de à noite? Vamos compreender por que à noite tem crase. Aqui eu tenho uma locução adverbial de base feminina, essa locução adverbial. Locução adverbial, a mesma coisa de advérbio. É uma palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo ou o advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância, que seja de tempo, como é o caso. À noite, meu pai já conformado com a ideia. À noite, meu pai chegou. Se eu falar, por exemplo, meu pai chegou, é uma coisa. Se eu falar meu pai chegou à noite, você observa que agora eu já mudei o sentido, a circunstância da frase e já tenho a circunstância de tempo. Quando ele chegou? À noite. Então, aqui eu tenho locução adverbial trazendo uma circunstância de tempo. Então, eu preciso verificar onde a crase é acertada e vai ter a justificativa pelo mesmo motivo. Entregaram os documentos. Eu vou começar para saber onde a crase foi empregada de maneira correta. Antes de verbo no infinitivo, não. Com palavras repetidas, também não uso crase. Cara a cara, frente a frente, dia a dia, não tem crase. Entregaram os documentos a qualquer. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, não é isso? Então, aqui eu tenho quem entrega, verbo bitransitivo. Ele entregou o quê? Os documentos, objeto direto. A qualquer pessoa, objeto indireto. Então, eu tenho um verbo bitransitivo. Transitivo direto ou indireto. Porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, vai exigir a preposição? Este a é preposição, exige sim. Só que está errado porque eu não uso crase antes do pronome indefinido. Antes de pronome indefinido, antes de artigo indefinido, caro concursando, não posso usar crase. Com a saída do fiscal, todos trabalharam à vontade, certinho aqui, olha aqui. Locução
adverbial também. Você consegue observar a diferença, que uma coisa é todos trabalharem e outra coisa é todos trabalharem à vontade. Então, isso daqui é uma locução adverbial porque ela está modificando o verbo trabalhar. Então, a alternativa D, a crase está correta e se justifica pelo mesmo papel de a noite. O último parágrafo do texto é introduzido por uma preposição que confere à oração em que se encontra o valor semântico de que. Olha a preposição aqui, o para. Aqui eu criei para você memorizar, não sei se você já conhece, os verbos parar, parer e também parir. Aí você vai falar assim, mas parer não existe. Só para você se lembrar de que quando aparecer a preposição para, mais verbo no infinitivo, o que ocorre? Preposição para mais verbo no infinitivo vai trazer uma ideia de fim, objetivo, finalidade. Vamos compreender? Sempre que aparecer preposição, conjunção, eu preciso observar o sentido que tem na frase. Olha aqui. Para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão a indicação dos servidores. Qual que é o objetivo de você solicitar a esse órgão a indicação dos servidores? Para assegurar o credenciamento. Então, isso daqui é a finalidade de você solicitar a esse órgão a indicação dos servidores. Aqui inverteu a ordem, né? A oração principal veio depois da oração subordinada adverbial final. Vamos colocar na ordem direta? Solicito a esse órgão a indicação dos servidores que trabalham com o SIDOF para assegurar o credenciamento. Por que eu estou solicitando? Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Para assegurar o credenciamento. Lembre-se dos verbos parar, parer, parir. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Então, vamos ver se realmente a alternativa C. Quando aparecer a acentuação, você vai começar, caro concursando, pela proparoxítona. Então, proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Então, vou colocar aqui, toda é acentuada. Por quê? Quando a palavra é proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a palavra ângulo. Você observa, você sempre vai começar da direita para a esquerda. Ângulo. Então, vamos lá. Olha aqui, a última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então, quais aqui que vão ter? Vocês vão observar que da letra D eu pulei para a letra F. Obviamente, você falou assim, mas não tem cabimento, né? Letra F nunca vi nos concursos. É justamente para chamar a sua atenção. Será que é rúbrica? Bocaiúva tem acento? Feiura tem acento? Recorde? Coco? Será que tem acento também? Interaja comigo aí agora nos comentários. Eu vou deixar aqui a pergunta para vocês. Essas palavras são acentuadas, todas elas, ou não? Mas sem enrolação, como é no meu curso de português para o concurso dos Correios e na nossa transmissão também, já vamos resolver a questão. Então, vou começar aqui pelas proparoxítonas. Eu preciso da alternativa que todas são acentuadas. Triângulo tem acento? Sim. Ângulo também? Tem. E café? Olha aqui, vamos separar em sílaba. Ela é uma oxítona terminada em E. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não, DS. E agora, gratuito, fortuito, caro concursando. Então, vamos aqui. Gratuito. Você observou que eu não separei em sílaba? De repente, você está chegando agora para o mundo dos concursos. Você vai entender o quê? Que, neste caso, a pronúncia é gratuito. Sim. Então, isso daqui é hiato ou ditongo? Isso daqui é um ditongo. Quando as duas sílabas permanecem, ou quando as duas vogais permanecem na mesma sílaba, eu vou ter o quê, caro concursando? Um ditongo. E neste caso, então, aqui, a forma correta de separar é gratuito, deixando junto, sem acento. Errado, nada de gratuito, gratuito. Âmbito, acento, proparoxítona. Recíproco, proparoxítona. Caráter, paroxítona terminada em R. E geleia, caro concursando, vamos lá? Geleia. Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente já localizar. Olha o que eu disse aqui ainda há pouco dos ditongos abertos nas paroxítonas.
não são acentuados. Então, quando a gente volta aqui, geleia, errado. Genérico, vamos voltar aqui. Genérico, olha aqui, a sílaba tônica é antepenúltima, é acentuado. Genérico acentuado, êxtase acentuado, côncavo também. E o preâmbulo aqui, todas elas proparoxítonas. Então, quem disse a alternativa C, de coração, gabaritou a questão. Ideia é o mesmo caso. Ideia não tem acento. Então, já descarto aqui. Paralelepípedo tem, assembleia não tem. Ditongo aberto é e das paroxítonas não pode. Órfão acentua as paroxítonas terminadas em ão e an. Órfão e órfã. E trouxe a letra F justamente para você falar. Vamos ver aqui o que as pessoas disseram, se todas têm acento, se nenhuma tem, só para a gente já visualizar aqui também. Então, vamos ver aqui neste caso o que o pessoal disse, né? Poderia, em outro momento, fazer para superior da VUNESP, Fernando? Farei sim, hein? A Paloma também. Ah, que bom, Paloma, que gosta bastante da didática. Sucesso aí para você. Milânia, que está chegando agora, abraços também. A Paloma falou que a alternativa F não são acentuadas. Show de bola. Certinho aqui, hein? Então, vamos voltar aqui só para a gente compreender. Trouxe justamente para você se lembrar de que a pronúncia correta é rubrica, sem acento. A sílaba tônica é a penúltima. Não acentua as paroxítonas terminadas em A. Bocaiúva. E aí, o que vai ser? Bo, cai, u, vá. Aqui não tem acento. Bocaiúva não tem acento, por quê? Eu não acentuo o I e U depois de ditongo. Olha aqui, bocaiúva. Não tem acento. Vou pegar aqui, ó, sa, i, da. Aí já tem acento. Aqui é um caso do hiato. Quando você separa em sílaba, as duas vogais ficam em sílabas diferentes, você acentua o I e U tônicos quando formam hiato. Por que bocaiúva não tem acento? Anote aí. Porque depois do hiato eu não acentuo... Melhor, vamos voltar. Bocaiúva não tem acento porque depois dos ditongos eu não vou acentuar o I e U. Não acentuo. Se for só depois de uma vogal é o caso do hiato, mas depois do ditongo, olha aqui. Ditongo, as duas vogais ficam na mesma sílaba, eu não acentuo. Então, bocaiúva não tem acento, rubrica não tem acento. Feiura é o mesmo caso, observe aqui. O U ele está depois do ditongo, caro concursando. Então, lembre-se disso daqui. Eu também não vou acentuar. Eu até brinco. Se você colocar acento em feiura, você é feio. Para você, você não é feio. Então, feiura não tem acento. Recorde, a pronúncia correta é recorde. Nada de recorde, também não tem. E coco, também não tem acento. Por quê? Vamos separar em sílaba. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em O. Coco não tem acento. Caro concursando, ia trazer para vocês aqui, mas outro dia alguém colocou pão pão com queijo e cocô. Olha o que ele escreveu ao invés de coco. Sinceramente falando, olha aqui, o português matou, né, a padaria. Ninguém foi lá comprar esse pão. Pão com cocô, nada disso, caro concursando. A pronúncia correta é coco. E sem acento aqui também. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas a seguir. Então, aqui nós já encontramos questões relacionadas à ortografia. Será que é empecilho ou será que é empecilho? Então, empecilho de algo emperrado, aí já fica mais fácil para a gente compreender também. Então, neste caso aqui, o correto é empecilho. Empecilho, já descarto. Como você vai saber? Resolvendo muitas questões, meu curso de português eu trago uma aula lá específica de ortografia com as palavras ali dentro deste assunto mais cobradas pela IBFC. E agora o porquê. Por que sentimos medo? Será que é porque junto, separado, com acento ou sem? Por que sentimos medo? Início de frase interrogativa. Aqui vai ser o porquê separado e sem acento. Por que sentimos medo? Então, aqui eu já vou descartar.
descartar e descartar. Restaram duas, empecilho, empecilho. Por quê? Por quê? Mal-estar aqui, as duas estão corretas que aparecem aqui. Mas quando eu deveria usar mal com L ou mal com U? Mal com L é o oposto de bem e já mal com U, oposto de bom. Lembre-se disso aqui, que vai ajudar bastante para vocês compreenderem. Ele joga bem, ele joga mal. Ah, então aqui é mal com L. Ele é um bom homem, não é um sujeito mau. Ele é um bom homem, ele é um homem mau. Olha aqui, só você fazer isso. O oposto de bem, mal com L. O oposto de bom, mal com U. Mal é um adjetivo, você observa que o adjetivo ele vai especificar, caracterizar um substantivo, como aparece aqui. Então, ele é um bom homem, ele é um mau homem, ele é um rapaz bom, ele é um rapaz mau, observe. Então, adjetivo caracteriza o substantivo aqui, se refere. Já mal com L, e olha aqui, quando estiver acompanhado de artigo ou pronome, será um substantivo. A palavra precedida de artigo vira o quê? Um substantivo, olha aqui. O artigo, o mal, sim, o bem. Então, é mal com L, e neste caso aqui, ele é um substantivo. Palavra precedida de artigo, substantivo. Agora, o mal também, ele pode modificar, vou marcar aqui para ficar mais fácil. Então, vamos ver aqui, ó. Mal com L, a palavra que modifica um adjetivo, um verbo ou o próprio advérbio é o quê? Um advérbio. Então, esta palavra mal com L, ele vai ser um advérbio. Ele escreve mal. É interessante, o que eu disse? Que o advérbio, ele modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, quando eu falo aqui, ó, ele escreve, uma coisa seria eu falar, ele escreve, ok? Se eu falar, ele escreve mal, aqui eu modifiquei o verbo. Então, a palavra que modifica o verbo é um advérbio. E este mal aqui também ainda pode significar, trazendo uma ideia de tempo, pode ter o significado de assim que ou quando. Mal ele chegou, já começou a discussão. Quando ele chegou, já começou a discussão. O que fica aqui? Mal com L, oposto de bem. Mal com U, oposto de bom. Então, vamos voltar aqui só para a gente já ver. Então, aqui, ó, mal-estar, bem-estar. Ah, sim, o oposto de bem é mal com L, correto? Então, aqui já vou descartando, descartando. E restaram aqui plateia com acento e plateia sem acento. Aqui está em xeque o ditongo aberto, não é isso? Olha aqui, antes disso também, ainda voltando. E se nas opções aqui aparecesse para vocês mal-estar com hífen e mal-estar sem hífen, qual estaria correto? Então, trouxe aqui também para vocês se lembrarem. O prefixo bem não gosta de ninguém, ou seja, estará sempre separado. Sempre terá hífen com o prefixo bem. Então, apareceu aqui. A palavra bem, ela vai sempre exigir hífen. Bem arrumado, bem-humorado, bem-afortunado, bem-estar, bem-aceito e bem-querer, correto? Olha aqui, o bem não gosta de ninguém. O mal não gosta de hal. Então, aqui vocês vão se lembrar de que eu vou usar hífen sempre com o bem e com o mal, ele não gosta de hal. Eu vou usar hífen com o mal quando a palavra da frente começar com H, L ou vogal, olha aqui. Vogal, H e L. Mal acabado, mal-humorado, mal-intencionado, mal lavado com hífen. Voltando à questão, ainda tem mais. Olha o tamanho da explicação para uma questão só. Plateia. Será que aqui tem hífen? Tem, ou melhor, se tem acento? Primeira coisa, vamos separar em sílabas, não é isso? Olha aqui, plateia. Aqui eu tenho o ditongo aberto, é. Será que os ditongos abertos das paroxítonas são acentuados? Olha aqui, os ditongos abertos terminados em ei, el e oi são acentuados? Será que sempre são ou nunca são? Quando aparecerem aqui os ditongos abertos ei, el e oi, nos monossílabos e nos oxítonos, aí serão acentuados. Então, aqui eu tenho méis, coronéis, céu e chapéu. Na minha aula de acentuação, no meu curso, eu sempre falo sobre isso.
Oxítona, ela é oposta para oxítona. Então, de que você vai se lembrar? Que se eu acentuo os monossílabos tônicos aqui, eu não vou... Melhor, se eu acentuo as oxítonas, por exemplo, vamos voltar aqui às oxítonas. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Então, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Por isso que eu falo que elas são opostas. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Então, anote aí, imagine que você esteja com o caderno. Vá anotando aí essa oposição entre oxítona e paroxítona. Da mesma forma com os ditongos abertos, EI, EL e OI. Eu acentuo os ditongos abertos EI, OI e EL dos monossílabos e das oxítonas. Opa! Se eu acentuo das oxítonas, das paroxítonas, eu não vou acentuar. Então, nas paroxítonas, eu não acentuo esses ditongos abertos. Boia, estreia, heróico, ideia, jiboia, paranoia, androide, plateia. Eu não acentuo das paroxítonas. Oxítonas monossílabos tônicos? Sim. Então, vamos voltar aqui só para a gente já finalizar a primeira questão. Então, plateia, ela é paroxítona, não acentua os ditongos abertos, E e OI das paroxítonas. Então, letra D aqui, gabaritou a questão. As palavras a seguir seguem uma sequência. Assinale a alternativa em que a sequência corresponde a oxítona. A sílaba tônica é a última. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Ou seja, você sempre começa da direita para a esquerda. E nós temos também a regra do hiato. Acentuo I e U tônicos quando formam hiato. Então, eu preciso seguir essa ordem. Primeira, oxítona, depois hiato, depois proparoxítona. Vou começar pela proparoxítona, não é isso? Que todas são acentuadas. Importante você compreender. Primeira alternativa também é oxítona? Sim. Países, será que é hiato? E história, ela é uma paroxítona ou uma proparoxítona? Ou uma paroxítona terminada em ditongo? Você confunde ainda o que é ditongo e o que é hiato? Vou trazer uma breve explicação para você compreender. Caro concursando, você que tem dúvida entre as paroxítonas terminadas em ditongo oral e também relacionada às letras I ou U tônicas quando formam hiato, aqui está a diferença para você não mais confundir. Primeiro, as paroxítonas terminadas em ditongo oral. Ditongo, as duas vogais permanecem na mesma sílaba. Eu sempre trago o mestre Mário. Qual é a sílaba tônica? Mário é o Má. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Se você separar em sílabas Mário, olha como vai ficar. Mário. Então, aqui eu tenho um ditongo. Paroxítona as terminadas em ditongo oral são acentuadas. Então, vamos ver aqui. São paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aqui. Ágeis, imundície, lírio, túneis, tênue, jockey, nódoa, cerimônia, história. Então, aqui estão as paroxítonas terminadas em ditongo que são acentuadas. E a questão do hiato? Eu vou acentuar as letras I ou U tônicas quando formam hiato. O que é hiato? Hiato é quando você separa em sílabas e as vogais ficam em sílabas diferentes. Olha aqui. Você viu que o Mário ficou junto e aqui as vogais aí são sílabas diferentes? Saída, dois exemplos clássicos. Saída e saúde. Olha aqui. O I e U formam hiato? Sim. Então, aqui uma regra é essa das paroxítonas terminadas em ditongo e outra está atrelada ao hiato. Então, heroína é acentuada? Sim. Olha o ditongo I aqui. Olha aqui a vogal I, perdão. Olha a vogal I, que neste caso está formando um hiato. Da mesma forma, cafeína, juízo, faísca. Esse I, o I ou U podem estar sozinhos ou seguidos de S, vão ser acentuados, correto? Contraíla, grajaú, AI, raízes, todos eles estarão sozinhos ou seguidos de S. Mas sempre vai acentuar? Não, não vamos acentuar quando este I
ou U estiverem acompanhados das letras L, M, N, R ou Z. Precisa memorizar essas? Não. Basta você se lembrar de que para você acentuar I ou U tônico quando formam hiatos, eles precisam estar sozinhos ou seguidos de S. Então aqui eu trago outro exemplo interessante. Vamos lá, juiz tem acento? Não, porque o I está seguido de Z, não pode. Agora vamos trazer aqui ju, I, Zs. Juízes já tem, por quê? O I está sozinho. É sozinho ou seguido de S. Então, olha aqui, ruim não tem acento, contribuinte, retribuirdes, raiz não tem. Se eu trouxer nosso querido Raul Seixas, também não. E também não vou acentuar quando I ou U forem seguidos de NH. Olha aqui, rainha, moinho. Depois deles vem o NH, eu não acentuo. Compreendido? Então é importante você compreender. As paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas e depois eu também acentuo I ou U tônicos quando formam hiato. Hiato. Cada vogal fica em uma sílaba. Caro concursando, agora que você já compreendeu, então vamos ver. Países, hiato. É proparoxítona? Não, monossílabo. História, acabei de explicar, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso é acentuado, não é oxítona. Está é oxítona? Sim. Também. Hiato? Não. Ginástica, proparoxítona. Então está errado. A primeira eu preciso de uma oxítona. Então restou, a alternativa é também oxítona? Sim. Saúde, o exemplo que ainda dei para vocês. Tem a regra do hiato? Perfeito. E olímpicos, proparoxítona. Dica. Tem acentuação? Comece pelas proparoxítonas. Você já observa aqui o quê? Que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, olha aqui, a única que tinha proparoxítona na última, a alternativa é, você já gabaritou a questão. No fragmento, lá estavam felizes da vida à espera de peixe. Você observa que à espera temos o uso da crase. Locução de base feminina, que seja ela prepositiva, conjuntiva ou adverbial, nós usaremos crase. À toa, à espera, à procura, à noite, à tarde, à direita, à esquerda. Vamos marcar a única alternativa em que o referido acento está correto. Primeiro ponto, a crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido que vem acompanhando o substantivo. Preciso das duas pernas. Quem se dirige a. Vai exigir a preposição. Quem disse alguma coisa a alguém. Vai exigir a preposição. E quem se põe a alguma coisa. Mas eu vou descartar aqui por quê? Eu não uso crase antes de verbo. Olha aqui o verbo no infinitivo. Quem se apega a alguma coisa. Então, neste caso, todos eles exigem a preposição a. Agora, eu preciso ver se o termo que vem depois virá ou não acompanhado do artigo definido feminino a ou as. Para eu ter a crase, eu preciso ter as duas situações. Então, olha aqui, dirigiam as suas. Certinha a alternativa A, por quê? O uso da crase é facultativo antes dos pronomes possessivos. Então, você poderia usar ou não aqui. Quem se dirige a, mas o as de as suas, perfeito. Disseram a verdade. Muito interessante, as bancas cobram bastante. Aqui eu tenho um verbo bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Ele terá dois complementos. Se ele é VTDI, ele tem de ter um OD e um OI. Se tem crase, vai ser sempre OI. Então, aqui quer dizer que ele tem dois complementos, objetos indiretos. Está errado. Então, o correto aqui seria o quê? Eles disseram a verdade às famílias. Eles se apegaram à notícia. Ok, quem se apega a, mas o a de a notícia certinho. Eles se apegaram ao ato. Como há uma, caro concursando, eu não uso crase antes de artigo indefinido e nem antes de pronome indefinido. Atente-se ao pronome toda. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente a lacuna. Caro concursando, apareceu próprio, você vai colocar lá um sinônimo mesmo. Então, vê que você, às vezes as bancas trazem mais mesmo do que próprio. Próprio ele vai flexionar normalmente. Então, vamos ver aqui.
Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o próprio isolamento. Olha aqui, próprio, isolamento próprio. Então, aqui, próprio vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Caro concursando, lembre-se de anotar aí. Então, o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. O que é gênero? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Quem manda? O substantivo. Isolamento aqui, nós temos o quê? Isolamento, substantivo masculino, singular. Então, próprio, masculino, singular. Então, aqui tem próprio em todos. Em anexo, aqui aparece anexo. Caro concursando, quando aparecer a expressão aqui, olha aqui, adverbial, em anexo, ela é invariável. Invariável, ela não vai para o plural. Mas se fosse esta frase, seguem anexos os boletins. Neste caso, você observa que ele vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Olha aqui, boletins, anexos, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Caro concursando, se apareceu a expressão em anexo, é invariável, correto? Há alguns casos de mudança de atitude, bastante interessantes ou bastantes interessantes. Olha como é fácil. É o mesmo caso, você vai substituir bastante por muito. Se você usar muito, bastante. Se você usar muitos, bastantes. Então, o que você vai observar? A palavra invariável é um advérbio. Então, advérbio não vai para o plural. Advérbio é a palavra que modifica o ava. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Bizu, anote aí. Se a palavra estiver modificando um adjetivo, um verbo e um próprio advérbio, é advérbio. Agora, se ela estiver junto de um substantivo, aí é adjetivo. Pode ser um pronome também. Mas se estiver junto de um substantivo, adjetivo. Adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Já o advérbio, ele é invariável. Então, vamos ver aqui. Interessante é o quê? Interessante é um adjetivo. A palavra que modifica um adjetivo, ela é o quê? Um advérbio. Advérbio é invariável. Sim, advérbio é invariável. Então, o correto aqui, bastante interessantes, muito interessantes, como aparece aqui na alternativa B. Observe o fragmento e assinale a alternativa que contém o mesmo padrão de colocações pronominais. O que nos impede? Então, aqui, primeiro ponto, colocação pronominal, vocês vão se lembrar dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, as, suas variações. Nós temos também lhe e lhes, caro concursando. Então, o que é próclise? Você vai se lembrar da próclise. O pronome vem primeiro que o verbo. Então, o pronome, olha aqui, próclise, o pronome vem antes do verbo. Olha aqui, nada me assusta. Aqui que entra Enéas 4P, são as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Nada é palavra atrativa? Sim. Então, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Outra coisa, anote aí, a próclise manda. Tem palavra atrativa? Tem próclise, correto? Mesóclise, meso, meio. O pronome oblíquo átono virá onde? No meio do verbo. Olha aqui. Realizar-se-á. Olha aqui onde veio o si. Olha aqui. Quando eu uso a mesóclise? Com verbos no futuro. Então, realizar-se-á a reunião amanhã. E aqui, este verbo também está no futuro. Mas por que eu falei sempre te ajudarei? Por quê? Porque neste caso aqui, eu tenho a de Enéas 4Ps. Eu tenho um advérbio. Advérbio é palavra atrativa? Sim. Olha aqui, atraiu o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Mestre, mas se eu tenho um verbo no futuro, então não deveria ter, neste caso, uma mesóclise? Não. O que eu disse ainda há pouco? Quem manda? Quem manda é a próclise.
Tem palavra atrativa, o pronome oblíquo átono virá antes do verbo. Ínclise ocorre quando a colocação dos pronomes oblíquos átonos vem depois do verbo. Então, aqui já dá para a gente resolver a questão. Refiro-me a você. Então, aqui você observa o que nos impede. O pronome veio antes do verbo. Olha o nos aqui, veio depois. Eu preciso buscar aquela alternativa que contém o mesmo padrão de colocações pronominais. Então, olha aqui. Visitar-te-ei amanhã. Opa, aqui é mesóclise. Então, aqui o pronome aqui veio no meio do verbo. Então, aqui eu tenho o quê? Mesóclise. E não pode. Aqui eu tenho os dois casos de quê, caro concursante? Aqui eu tenho um caso de próclise e aqui eu tenho um caso de ênclise. Então, já descarto a primeira. Não pode ser. Aqui eu tenho um caso de próclise. O pronome vem primeiro que o verbo. O combinado de te trazer o livro, olha aqui, o pronome veio antes do verbo, então eu tenho o caso de próclise. Olha aqui, enviei-o, e neste caso aqui eu tenho um caso de ênclise, caro concursando, não é isso? Então eu tenho próclise e ênclise, então a 2 está corretíssima. Muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo, assim se estragando. Opa! Veio antes do verbo, então tem um caso de próclise. Então, se não fôssemos nós, os leitores, este se aqui não é pronome oblíquo átono. Eu falei que aqui em cima ele pode ser sim. As diversas funções do se. Então, quando aparece esse se aqui, eu posso substituir por caso não fôssemos nós. Ah, sim. Então, este se aqui é uma conjunção. Então, já venho aqui e descarto esta alternativa. Então, somente a 2 está correta, não é isso? Lá em cima, somente a 2 está correta. Alternativa B vai gabaritar a questão aqui para vocês. Compreendido? Tem colocação pronominal? Enéas 4Ps. Regência verbal, não é isso? Olha aqui, esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Aí você fala, lascou, né? Será que agradar é um verbo transitivo indireto? Será que ele é um verbo transitivo direto? Novamente, transitivo indireto, ou será que ele é um verbo intransitivo? Ele pode ser verbo transitivo direto, ele pode ser verbo transitivo indireto. Vai depender do contexto no qual ele foi utilizado. Prova disso eu trouxe aqui, tirado do dicionário Michaelis, a explicação e a transitividade do verbo agradar. Observe aqui. Agradar pode ser um verbo transitivo indireto, no sentido de ser agradável, e ele pode ser um verbo transitivo direto, no sentido de afagar, acarinhar. Observe aqui. A Amélia prometeu fazer o que estivesse no seu alcance para agradar ao tal sujeitinho. Para agradar, para ser agradável. Nunca o irritava, não. Agradava-o, ainda que não compreendesse por quê. Então, aqui, agradava no sentido de fazer agrados e acarinhar. Trouxe aqui para você compreender, igual o verbo assistir. Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Então, vai depender do contexto. É da mesma forma o verbo agradar. Ele pode ser transitivo direto ou indireto. Eu tenho de observar o contexto. Então, aí você vai se lembrar, eu falo muito da questão das passagens bíblicas, né? Nem Cristo agradou todos ou agradou a todos. Aí você fazendo a sua prova para o concurso dos Correios ou outro da IBFC, nem Cristo agradou a todos. Ah, então quer dizer que agradar com o sentido de ser agradável, aqui, olha aqui, esqueça a necessidade de querer ser agradável. Ah, sim, agradar no sentido de ser agradável, ele é um verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição a. Nem Cristo agradou a todo mundo. Correto? Apresenta-se como verbo transitivo indireto com o sentido de fazer carinho? Não. Fazer carinho, fazer agrados é um verbo transitivo direto. Então já vem e descarto. Apresenta-se como verbo transitivo direto com o significado de fazer carinho? Tem isso? Tem, olha aqui, fazer carinhos, verbo transitivo direto. Mas não é o significado do verbo agora.
Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto com o significado de ser agradável. Verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a. Apresenta-se como verbo intransitivo? Nada disso, somente a 3. Alternativa C, que está correta. Primeiro ponto, não é a correta, né? É a incorreta. Você que está fazendo prova, primeira coisa, marque lá. Até eu, quando faço algumas correções, de repente eu me esqueço se é a correta ou a incorreta. Então, você marca lá a errada. Um dia irei a Portugal, vamos à casa do tio Luiz. Não tem mais pão, vamos à padaria e faz mal à saúde. Caro concursando, você vai fazer prova. Primeira coisa, lembre-se de quando não usar a crase. Então, trouxe aqui uma breve explicação para vocês. Observem aqui. Não uso crase antes de palavras no masculino. Olha aqui. Vende a prazo e a pé. Eu até brinco. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você vai comprar a prazo e andar a pé, porque não vai passar no concurso, correto? Antes de verbo, não uso crase. A partir, as bancas ainda colocam, isso é bom, que a gente sabe que não tem, né? Antes dos pronomes pessoais indefinidos. Regra geral, não uso crase antes dos pronomes. Mas tem dois pronomes ali que eu posso, dependendo do contexto, usar a crase. Então, eu quero que vocês falem comigo aqui agora quais são esses pronomes com os quais eu posso usar crase. Mas eu não uso crase antes de palavras no masculino, antes de verbos, antes dos pronomes pessoais indefinidos. Referi-me a ela, agradeci a todas, todas as bancas adoram. Anote aí no seu caderno, bem grande, não use crase. Antes de nomes de localidades que não utilizam artigo feminino. Aqui é bem interessante, ó. Observe aqui. Então, vou colocar aqui, ó, as localidades que não utilizam artigo feminino. Se eu falar, por exemplo, aqui, na minha questão, aparece o quê? Um dia irei a Portugal. Olha este nome aqui, será que tem crase ou não? Então, olha aqui, ó, nomes de localidades que não utilizam artigo feminino. Fui a Brasília, com crase ou tem crase? Substitua o verbo ir pelo vir. Então, ou voltar, olha aqui, eu volto de Brasília. Aí você vai se lembrar de que volto de crase para quê? Ou seja, não terá crase. Volto de crase para quê? Ah, fui a São Paulo. Volto de São Paulo. Volto de crase para quê? Então, não terá crase. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. Então, voltei da crase a. Então, tem crase. Olha aqui. Volto de crase para quê? Volto da crase a. Então, você tem dúvida? Ah, fui a Portugal. Vamos voltar aqui. Um dia irei a Portugal. Volto da Portugal ou de Portugal? Eu volto de Portugal. Ah, volto de crase para quê? Então, essa daqui eu descarto porque ela está correta. Não tem crase por quê? Volto de crase para quê? Volto da crase a, como volto da minha querida Bahia. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Olha aqui. Aqui eu criei o quê? Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Você não usa crase antes de palavras no plural, palavras femininas no plural. Antes de expressões repetidas também não uso crase. Estava frente a frente, cara a cara, face a face. Não uso. Mas voltando, vamos ver aqui, então, eu disse ainda há pouco, olha, casa é meio complicado. Mas quando essa casa vier acompanhada de um determinante, a casa de alguém, eu vou usar crase. Vamos à casa do tio Luiz. Vou colocar um acento aqui no Luiz. Tem crase? Sim. Agora, se eu falar vamos à casa, sem crase. Mas se falar vamos à casa da tia Maria, com crase. Então, não tem mais pão. Quem vai a algum lugar, não é isso? Mas o a de a padaria, então aqui deveria ter crase. Vamos ao ato. Eu sempre substituo por ato. Deu ao antes de uma no masculino, nós teremos crase antes de uma no feminino, caro concursante. Se faz mal a alguma coisa, mas o a de saúde faz mal à saúde, faz mal ao ato de ser saudável. Deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Dicas.
Se usar crase antes de palavras no masculino, só vai comprar a prazo e andar a pé. A partir de hoje, não usa mais crase com a partir, só para você se lembrar. Volto de crase para quê? Volto da crase a. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, o enunciado a seguir foi extraído do último quadrinho. Os malditos sabem que. Nós ainda não sabemos. Quanto à classificação gramatical do trecho em destaque, vamos marcar a alternativa correta. Faça isso lá. Eu preciso da certa. Você está nervoso, você tem pouco tempo para fazer. Então, neste caso aqui, vocês observam que apareceu este que. Agora, este que, será que neste caso aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva? Beleza. Mas e se aparecesse aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva? Por isso eu trouxe aqui também para vocês compreenderem. O que as bancas cobram bastante? Este que é um pronome relativo ou ele é uma conjunção integrante? Macete, bizu. Observe aqui, Maria, que é uma linda mulher, vejo que tenho a necessidade de que. O que você vai observar? Se antes do que vier um verbo, este que será o quê? Uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela que dará início a quê? A uma oração subordinada substantiva. Mestre, é aquela que pode substituir por isso? Pode. Coloca isso, homem, sogra, não tem problema. Então, vejo isso. Então neste caso é conjunção integrante. Maria, isso, nada disso. Quando ele retoma o substantivo anterior, ele é o quê? Um pronome relativo. Então, se eu tenho aqui um pronome relativo, caro concursado, ele já vai dar início aqui a uma oração subordinada adjetiva. Já a conjunção integrante, que pode ser substituída por isso, dará início aqui. Oração subordinada substantiva. Tenho a necessidade de que você venha. Mas o mestre falou se antes vier um substantivo é uma conjunção integrante. Sim. A maioria, melhor, se antes vier um substantivo, ele é um pronome relativo, dará início a uma oração subordinada adjetiva. Mas nesse caso aqui é um substantivo, não é isso? Olha aqui, tenho a necessidade. Só que apareceu a preposição. Se depois de substantivo tiver uma preposição, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela está completando um nome. Então, antes do que apareceu um substantivo sem preposição, pronome relativo. Depois, quando aparecer um substantivo e vier acompanhado de preposição e depois o que, neste caso é conjunção integrante que estará dando início a oração subordinada substantiva completiva nominal. Tenho a necessidade de que você venha. Tenho a necessidade disso. Pode substituir por isso, caro concursando. Aí você já sabe. Então, os malditos sabem isso. Olha aqui, antes veio um verbo, o mestre então disse que aqui eu tenho o quê? Conjunção integrante. Essa aula vai ficar salva aqui para vocês, justamente para vocês voltarem. Eu espero que estejam aí anotando. Então, neste caso aqui eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Eles sabem o quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Complemento de um verbo transitivo direto é o quê? Um objeto direto. Por isso ela é uma substantiva objetiva direta. Subjetiva é aquela que vai exercer a função do sujeito. Olha o aposto, 2 pontos. Predicativa, olha o verbo de ligação. Questão IBFC. Então, um macete bem interessante. Observe o que vem antes. É verbo, conjunção integrante. Substantivo, e não acompanhado de preposição, pronome relativo, que dará início a oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa. Então, primeiro ponto aí, vamos ver aqui sobre esta partícula se. Esta partícula se, ela pode ser o quê? Partícula se, a passivadora do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. As duas funções mais cobradas, principalmente dentro de concordância verbal. Esta partícula se será a passivadora do sujeito
ou então, às vezes, utilizam também o nome de pronome, não é isso? Então, nós temos a partícula apassivadora, ou então pronome apassivador. Quando que esse se será uma partícula apassivadora? Quando você tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Partícula se. Então, você já vai lembrar. Apassivadora. Neste caso, eu tenho de ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E ela vai concordar com o sujeito. Então, vamos aqui. Eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Então, se é o quê? Partícula apassivadora. Ele vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Olha aqui. Verbo transitivo direto, se partícula apassivadora, e ele concorda com o sujeito paciente. Agora, a partícula se com índice de indeterminação do sujeito. Com verbo o quê? Intransitivo, verbo transitivo indireto. Olha aqui. Ou verbo de ligação. Ficará na terceira pessoa do singular. O que eu falei? Neste caso, é um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado não tem sujeito. Olha aqui. Necessita-se de empregados. Necessita-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se, índice de indeterminação do sujeito, verbo invariável, onde eu coloquei aqui, olha aqui, ficará na terceira pessoa do singular. Olha aqui. Necessita-se de empregados. As bancas gostam demais. Elas vão lá e colocam. Tratam-se de assuntos polêmicos. Nada disso. O correto é trata-se de assuntos. Nada de tratam-se. Confia-se em quem? Verbo transitivo indireto. Aí você vai observar o quê? Que este se é índice de indeterminação do sujeito, será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Primeira coisa, tem o se, você vai observar o verbo. Eles resolveram o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, aqui este se veio antes do verbo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra negativa. Lá nos colocação pronominal, o N de Enéas 4Ps. Atrai o pronome oblíquo átomo para perto dele. Mas não importa, não se resolveram. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O se é partícula passivadora. Se é partícula passivadora, o que eu falei aqui? Ele vai concordar com o sujeito. Então, a gente volta. Olha aqui o sujeito, os problemas. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, aqui está pedindo a correta alternativa A. A redução da maioridade penal trata-se de um assunto polêmico. Então, e neste caso aqui, a redução da maioridade penal trata-se de um assunto polêmico? Nada disso. Você observa que aqui está falando a frase que está de acordo com a norma culta. Não falou somente do emprego do se. Nada disso. Por quê? Quando tem aqui, trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Não pode ter sujeito na frase, cara. Concussão de sujeito indeterminado. Não tem sujeito. E cadê o sujeito aqui? Olha aqui, aqui já aparece o sujeito. A redução da maioridade penal, sujeito. Se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Não pode aparecer. Ou seja, eu poderia construí-la de acordo com a norma culta. A redução da maioridade penal é um assunto polêmico. Então, eu vou retirar o trata-se de. Para eu usar, eu poderia falar assim, trata-se de um assunto polêmico. Ok. Ouviu o quê? Verbo transitivo direto, se partícula passivadora, as testemunhas. Então vai concordar com o que eu falei aqui ainda há pouco para vocês? Olha aqui, concordará com o sujeito paciente. Olha aqui. Então, voz passiva sintética, sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Ouviram-se as testemunhas. Não se precisam de justificativas. Vamos simplificar? Precisa-se de justificativas. Então, vamos lá. O que vocês precisam observar aqui?
Neste caso aqui, olha aqui, precisa-se de quê? Verbo transitivo indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito. Quando tem um verbo transitivo indireto, olha aqui, o se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui, o sujeito será indeterminado. E ele permanecerá em quê? Terceira pessoa do singular. E aqui ele está na terceira do plural, errado. Correto seria: não se precisa de justificativa. Precisa-se de justificativas. Assinale a alternativa que vai preencher de forma correta as lacunas. Então vamos ver aqui. Paul Lafarge, genro de Karl Marx, denuncia um produtivismo insano e doentio. Uma estranha loucura possui as classes trabalhadoras. Por que é trabalhadoras? Porque o adjetivo vai concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número masculino e feminino, singular e plural, gênero e número. Então, as classes boas, eu sempre faço isso, coloque boas, aí você vai ficar mais fácil. Então, aqui o correto vai ser o quê? Trabalhadoras, que aparece aqui, adjetivo concordando com o substantivo em gênero e número. Das nações onde reina a civilização capitalista, olha que facilidade, já gabaritamos a questão, olha aqui, civilização boa, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Então vamos lá. Esta loucura traz consigo, isso aqui ainda pega muita gente, caro concursando, simples assim. Do verbo trazer, eu tenho o verbo traz, toda vez. Verbo trazer, aí eu tenho o traz. Vamos ver aqui a próximo quadrinho. Consigo misérias individuais e sociais, que durante 2 séculos, então, as misérias, o que fizeram? Torturaram. A próxima questão é bastante interessante, caros concursandos. Essa loucura é o amor ao trabalho, a paixão morimbuda pelo trabalho levada ao esgotamento das forças. Olha lá, as forças, não fica igual a questão que eu coloquei lá, né? As mulheres, né? Não pode. Então, das forças, alternativa A, parabéns aos que acertaram. Em relação à ortografia das palavras, caro concursando, primeiro, hífens não tem acento. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N. Em NS, em ES, eu não acentuo. E item não tem acento. E itens também não tem acento, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em en e ens. Falei com vocês que paroxítona é oposta à oxítona. Então, amém é o quê? Oxítona terminada em en tem acento. Paroxítona terminada em en não tem acento, correto? Hífen, de que você vai se lembrar? Da regra dos opostos se atraem. Então, aqui eu tenho o quê? Vou modificar aqui para ficar mais fácil. Os opostos se atraem. O que quer dizer isso? Olha aqui. Escola. Tem hífen? Não tem. O que quer dizer os opostos se atraem? Quando o prefixo termina em uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, tudo junto. E se for a mesma micro-ondas. Aí, se for os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Se terminou com a vogal, começa com a mesma vogal, nós vamos usar o hífen. Lembre-se disso, os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Outro ponto, quando o prefixo termina em vogal, isso daqui as bancas cobram muito. Palavra da frente começar com R ou S, você vai dobrar. Então, mini saia, tudo junto. Antissocial, tudo junto. A autoestima do garoto ficou ainda mais abalada. Autoestima, será que tem hífen ou não? O ex-prefeito, com os prefixos vice e ex, nós sempre usamos hífen, certinho. Vice e ex com hífen. Todos ficaram temendo um contra-ataque. Olha aqui, terminou com a vogal A palavra da frente começou com a mesma vogal, os iguais se distanciam. Então, neste caso, correto também, porque tem hífen. Os iguais se distanciam, correto também. Os opostos se atraem. Olha aqui,
terminou com a vogal, palavra da frente começou com outra vogal, aí nós já vimos que será tudo junto. Só verificar aqui, o pessoal maciçamente aí, olha lá, a Lídia já disse, olha lá, os diferentes ficam juntos, os iguais se separam. Então, vamos voltar aqui, só para a gente já finalizar. Infraestrutura, corretíssimo. A errada, autoestima. Observe aqui. Autoestima. Os opostos se atraem. Os iguais se distanciam. Então, show de bola. Caso a frase, atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade, fosse reescrita, resumindo, como poderíamos reescrever acrescentando vírgulas esta frase. Esta frase aqui, como poderíamos reescrevê-la acrescentando vírgula? Então, e ela precisa ficar de forma adequada. Tem vírgula, é muito importante você compreender. Lá no seu edital aparece o quê? Pontuação. O mais cobrado dentro de pontuação é o assunto vírgula. Eu criei aqui algumas dicas para vocês. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto.
Então lembre-se disso, suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Então vamos ver como podemos reescrever esta frase. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras. Então, você vai observar aqui, atrás escrevia com letra, a letra. Letra é um substantivo, não é isso? Você não vai separar que seja o adjunto adnominal. Se eu tiver um adjunto adnominal ou um complemento nominal, eu não vou separá-los do substantivo a que se referem por vírgula. Então, não pode, aqui ficaria. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saúde. Não separo se eu disser, por exemplo, a casa, vírgula, da vizinha é bonita. Nada disso. Pode ter vírgula? Não, porque eu não vou separar o adjunto adnominal do substantivo a que se refere por vírgula. Atrás escrevia com letra bordadíssima. Olha aqui, ele escrevia o quê? Nada de sujeito, né? Aqui é o verbo. Ele escrevia o quê? O verbo, não é isso? O que ele escrevia? Palavras, complemento. Entre o verbo e o complemento tiver uma vírgula, é o nosso SVC. Não separo por vírgula o verbo do seu complemento. Então, quando eu volto aqui, observe, ele escrevia palavras. Se for uma vírgula só, errado. E se forem 2 vírgulas entre o verbo e o complemento, aí estará correto, porque eu vou ter um adjunto adverbial intercalado. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia. Eu poderia colocar na ordem direta, né? Escrevia palavras com letra bordadíssima. Então, apareceu aqui adjunto adverbial expressando qualquer circunstância, que seja de modo, de causa, de tempo, ele virá separado por vírgula. O que eu disse? Se for uma vírgula, como aparece aqui, está errado. Se forem 2 vírgulas, como aparece aqui na alternativa D, está correta. Lembre-se disso. SVC, não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. E lembre-se também de que? De suveca. Eu não separo, eu vou usar a vírgula quando eu tiver um adjunto adnominal, melhor, um adjunto adverbial deslocado para o início da frase ou intercalado, como aparece aqui no nosso exemplo. Preciso da alternativa incorreta contemplando ortografia. Aqui nós temos também a questão do hífen, não é isso? Mais um ponto para você anotar aí esta regra. Os opostos se atraem. O que quer dizer isso? Quando o prefixo termina com uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, aí é tudo junto. Aí tem até um aluno que disse, mas não é oposto, é diferente. Mas a regra é só para você memorizar. Os opostos se atraem. Então, eu tenho neste caso, o prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com outra, tudo junto, correto? Então, infraestrutura está correto. Micro-ônibus, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. O que você observa? Terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a vogal igual, nós vamos usar o hífen. Anote aí. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Então, aqui está correto, aqui está correto. E agora, quando aparecer aqui bem e mal, quando eu devo usar o bem, o hífen com bem e mal? Vamos ver aqui, então. O prefixo bem sempre exige o hífen. Lembre-se disso. Aí eu criei aqui também, trouxe para vocês, o bem não gosta de ninguém. Por quê? Porque ele não virá junto de ninguém. Sempre terá alguma coisa no meio que é o hífen. O bem não gosta de ninguém. E o mal não gosta de hal. Ok? O que quer dizer o hal aqui? Que com mal você vai usar o hífen quando a palavra da frente começar com H,
vogal e L. Não é só com a vogal A, não, com todas elas. O bem não gosta de ninguém, ou seja, com o bem você vai sempre usar o hífen, e o mal não gosta de Hal, ou seja, quando tiver mal você vai usar o hífen com H-A-L, correto, caro concursando? Então vamos compreender melhor aqui. O prefixo bem sempre exige hífen. Bem arrumado, bem humorado, bem afortunado, bem-estar, muito cobrado também, bem aceito e bem querer. Já o Hal, com o mal, você vai usar o hífen se a palavra da frente começar com vogal, H e L. O bem não gosta de ninguém, o mal não gosta de Hal. Então, mal acabado, mal humorado, mal intencionado, mal lavado. O bem não gosta de ninguém, o mal não gosta de Hal. Então, voltando aqui, alternativa A, corretíssimo. Olha aqui, terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Então, esta está incorreta. Bem-estar está correto? Sim. Aqui nós observamos o quê? O bem não gosta de ninguém, sempre terá hífen. O mal também está correto, porque o mal não gosta de Hal. Então, aqui está correto, eu descarto. Com os prefixos vice e ex, eu sempre vou usar o quê, caro concursante? Vou usar o hífen. Então, 2, alternativa A. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Primeiro ponto, comece pelas proparoxítonas. Por quê? Proparoxítonas, todas são acentuadas. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, aí já facilita bastante para vocês. Todas são acentuadas, correto? Então, tem acentuação, você precisa compreender a separação silábica também. Mas antes disso, trouxe aqui para vocês compreenderem também algumas regras. Oxítonas versus paroxítonas. Por que eu coloquei assim? Já que eu explico para vocês. Então, as oxítonas são aquelas cujas sílabas tônicas são as últimas. Você começa sempre da direita para a esquerda. Então, quando você pega aqui, porém, a sílaba tônica é a última, da direita para a esquerda. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Se eu acentuo, importante também aqui, por isso que eu coloquei oxítonas versus paroxítonas. Se eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Acentuo a oxítona, não acentuo as paroxítonas. Aí acentuo também as oxítonas terminadas em e ens. Observe aqui. Carajás, giló, café, invés, parabéns, porém. Agora, as paroxítonas, então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Ok? Então, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Eu não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Ali, angu. Não acentuo. Se eu não acentuo as oxítonas terminadas em I e U, eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em I e U. Então, paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Última oxítona, penúltima. Eu acentuo as oxítonas terminadas em I, U, R, L, X, N, uns, fórum, fóruns, ãos, ans, PS, e ons. Você observa que eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, ok? Olha aqui, júri, júris, vírus, caráter, têxtil, tórax, hífen, fórum, fóruns, órgão, observe aqui, órgãos, ímãs, bíceps e próton. Então, aqui você observa. Lembre-se disso, se eu acentuo determinar as oxítonas terminadas em alguma coisa, eu não acentuo as paroxítonas. Aí eu vou falar com vocês aqui, ok. Hífen aparece aqui, tem acento. E hífens tem acento? Não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em ens. Já as oxítonas eu acentuo. Viu? Por isso que elas são opostas. E eu trago aqui item. Vamos trazer aqui. Ó. Ela é o quê? Paroxítona terminada em en. Eu não acentuo. As oxítonas eu já acentuo. Então, é só para você se lembrar disso aí que vai ajudar bastante. Então,
Todas estão corretamente acentuadas. Observe aqui, ó, característica, ela é proparoxítona, hábito proparoxítona e trêmulo também proparoxítona. Caro concursando, daqui a pouco eu vou chegar aqui, eu quero que você me fale. Por que que bocaiúva, ela tem ou não tem acento, como eu trouxe aqui? E Piauí também vai ter acento ou não vai ter acento? Eu quero que vocês falem comigo. Bocaiúva e Piauí, tem acento ou não tem? Enquanto isso, vou passar aqui nas outras alternativas. Trágico, ela é o quê? Proparoxítona, tem acento? Sim. Aguardente, olha aqui, aguardente, ela é uma paroxítona terminada em E. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em E. As oxítonas sim, as paroxítonas não. Então vamos ver aqui, aguardente está errado, não tem acento. Contínuo, paroxítona terminada em ditongo. Basta você se lembrar do mestre, meu nome é o quê? Mestre Mario? Não, mestre Mário. Acentua as paroxítonas terminadas em ditongo. Melância, nada disso. Melancia, suficiência, correto. E assembleia, caro concursante. Os ditongos E e OI das paroxítonas são acentuados? Então, vamos ver aqui. Olha aqui, os ditongos abertos E, El e OI. Por isso que eu falei com vocês lá atrás. Olha, caro concursando, oxítona é oposta a paroxítona. Por quê? Neste caso aqui, ó, eu acentuo os ditongos abertos E, El e OI dos monossílabos ou oxítonas. Se eu acentuo os ditongos abertos E, OI e El nas oxítonas, então eu não acentuo nas paroxítonas. Por isso que eu falei que as oxítonas são opostas às paroxítonas. Observe, MES, coronéis, olha aqui, céu, chapéus, ditongos abertos E, El e OI das oxítonas ou monossílabos tônicos são acentuados. Já em paroxítonas não são acentuados. Olha aqui, boia, estreia, heróico, ideia, assembleia, jiboia, paranoia e plateia não são acentuados. Então, os ditongos abertos nas oxítonas e monossílabas são acentuados. Nas paroxítonas não são. Voltando então, ônibus. Ônibus é o quê? Proparoxítona. Tem acento? Sim. Frequente. Paroxítona terminada em A não tem. Palácio tem. Rúbrica está errado, caro concursante. Isso aqui pega muita gente grande. O correto aqui é o quê? Rubrica. Ok? Ela é uma paroxítona. Não é rúbrica, é rubrica. Bocaiúva. Bocaiúva não tem acento, porque eu não acentuo o I e U depois de ditongo. Então, bocaiúva não tem acento. Depois aqui, desde que seja a palavra uma paroxítona. Bocaiúva não tem acento. Recorde não tem acento também. E Piauí? Observe aqui, com muita calma para você compreender. Eu não acentuo I e U depois de ditongo nas paroxítonas. Então, bocaiúva, vou trazer mais um aqui para vocês. Feiura. Observe aqui. Feiura tem acento? Não, ela é paroxítona. Depois de ditongo, eu não vou acentuar nem o I nem o U tônicos. E eu sempre falo, se você colocar acento em feiura, você é feio. Então, feiura não tem acento, baiuca não tem, bocaiúva não tem. Piauí, agora eu já acentuo Piauí, por quê? Eu acentuo este I aqui, neste caso, depois de ditongo, se a palavra for uma oxítona. Mais uma vez, aqui eu tenho o quê? Paroxítona. Se você não acentua na paroxítona, você vai acentuar na oxítona, caro concursando. Então, neste caso aqui, nós vamos observar que Piauí tem acento, bocaiúva não. A assembleia aqui está errada. Eu fui lá para explicar por quê. Então, a assembleia, aqui nós temos o ditongo aberto EI das paroxítonas. Eles não são acentuados, como eu falei aqui. Olha aqui, os ditongos abertos EI, EL e OI das paroxítonas não são acentuados. Então, aqui, você já observa, a assembleia não terá acento. Então, indique a única oração em que a vírgula foi empregada corretamente.
Caro concursando, tem vírgula, você vai se lembrar de SPC, ou melhor, SVC, ok? Então, o que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, por isso SVC, e nem o verbo do complemento. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Antes disso, muita gente fala, então de repente você está ingressando no mundo dos concursos. Ah, não sei, o mundo poderia ser sem vírgula. Observe esta frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Tem duas possibilidades de entender. Vamos colocar uma vírgula? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. É um valor, é um significado. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Por isso a vírgula é necessária, precisamos dela para entendermos determinadas frases. Então, eu não uso a vírgula para separar o sujeito do verbo. Olha aqui, o homem é bom, não separa o sujeito do verbo por vírgula, essa vírgula está errada. Separar o verbo do seu complemento também não. Eu creio em quem? Em você. Eu não vou separar o verbo do seu complemento aqui. Então, venho, não pode ter vírgula. Tem vírgula? SVC. E agora, o concursando comprou no último ano um carro novo. Ele comprou o quê? Um carro novo. Se entre o verbo e o complemento aparecerem duas vírgulas, provavelmente a alternativa será a correta. Por quê? Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão intercalado, ele virá separado por vírgula. O concursando comprou no último ano um carro novo. Indique a única oração em que a vírgula foi empregada de maneira correta. Então, vamos lá. Vence quem é mais forte. Aqui eu tenho o verbo, não é isso? Então, esta está errada porque eu estou separando o verbo de ligação do predicativo aqui. Não posso separar o verbo do seu complemento. Não separo o verbo do predicativo do sujeito. Então, está errado. Sempre é melhor não se meter na vida. Vida é um substantivo. Outro ponto interessante. Você não vai separar o adjunto adnominal, correto? Não separo por vírgula o adjunto adnominal, nem o complemento nominal do substantivo a que se refere. Então, neste caso aqui, observe, não separo por vírgula o adjunto adnominal do substantivo e nem o complemento nominal do substantivo. A esperteza vence a força. O que vence a força? A esperteza. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo. Então, está correta esta? Sim. O vizinho de baixo acalmou o vizinho de cima, depois tomou uma decisão. Então, você observa aqui que eu tenho o quê? Orações coordenadas assindéticas. Aquelas que não vêm acompanhadas de conjunção, ok? As coordenadas assindéticas não possuem conjunção. E eu uso a vírgula nelas. Por exemplo, se eu disser saí, bebi, comi. Então, você observa, olha aqui, orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula. Observe o uso adequado da concordância nominal. Concordância nominal. Então, o que é concordância nominal? É proibido não apenas segurar o celular. Agora, assinale a alternativa em que a concordância nominal não está empregada corretamente. Então, aqui, para você não correr o risco de se esquecer, o que você vai fazer? Vai vir aqui e colocar errada. Preciso da alternativa errada. Preciso da alternativa errada. Aqui vocês observam que está presente a expressão é proibido. Quando aparecerem as expressões, observe aqui, as expressões é bom, é necessário, é permitido, é proibido. Será que é proibido a entrada ou é proibida a entrada? Então, vamos compreender? Expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Então, é bom, é necessário, é proibido. Verbo ser mais adjetivo. Bem simples. O adjetivo vai ficar no masculino singular se o substantivo não vier acompanhado de nenhum determinante, nenhum modificador. Então, com estas expressões, memorize aí.
Se o substantivo não vier acompanhado de nenhum modificador, ela é invariável. Ela vai ficar no masculino singular. Ah, mas se o substantivo vier acompanhado de um determinante, esse adjetivo ou estas expressões vão concordar com o determinante. Simples assim. É proibido entrada. Água é bom. Sou estranho, não é isso? Água é bom. O que você observa? Entrada é um substantivo. Veio acompanhado de modificador? Não. Então a expressão é invariável. Olha aqui. Água ou substantivo veio acompanhado de modificador? Não. Invariável. Agora observa aqui. Entrada, substantivo. Veio acompanhado de modificador? Sim. Então ela vai concordar com ela. Olha aqui. É proibida a entrada. Esta água é boa. Esta boa. Simples assim. Agora, se o adjetivo vai concordar com o substantivo se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Simples assim. O substantivo vem sozinho, invariável, masculino singular. O substantivo vem acompanhado de alguma coisa, essas expressões concordarão em gênero e número com o determinante, com o modificador, com o determinativo, como aparece aqui. É proibida a entrada. Esta boa. Conseguiu compreender aqui? É bem simples aqui, para que você não erre mais. Lembrando que eu preciso dar errado. É proibido, olha aqui, o substantivo está aqui, não é isso? Olha aqui, então vai concordar com o determinante. É proibido o uso, é proibida, aqui já está errado. Por quê? Olha aqui, substantivo, ele vem acompanhado de um determinante, então a expressão tem que concordar com ele. O correto seria, é proibida a parada. Aqui está correto, é proibida a alteração, viu? Olha aqui, se tem o A, aqui tem o A, aqui tem o A, aqui tem o A, aqui tem o O, aqui tem o O, então está certinho, ok? E aqui tem o A e aqui tem o O, está errado. É proibido, você viu que eu coloquei uma letra F aqui, né? Foi só para trazer a frase correta perfeitamente. Na banca não tem. É proibido a entrada, olha aqui, substantivo. O que fala a primeira regra que trouxe aqui para vocês? Se ele vai ficar no masculino singular se ele não for acompanhado de nenhum modificador. Não está acompanhado de nenhum modificador este substantivo. É proibido entrada. Então, esta daqui está correta também? Também está correta. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. O David disse que é alternativa A, o Marcelo falou que é alternativa C. Será que é a C ou A? É bem interessante isso daqui, hein? Isso aqui é interessante porque aqui são assuntos muito recorrentes nas provas basicamente de todas as bancas. Então, será que o correto seria havia ou haviam? Aqui eu tenho os verbos impessoais. Caro concursando, os verbos impessoais são aqueles sempre empregados na terceira pessoa do singular. Eles não possuem sujeito. Oração sem sujeito. O verbo mais cobrado, indubitavelmente, desses impessoais é o verbo haver, no sentido de existir. Ele é impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, olha aqui, haver no sentido de existir. Houve muitas guerras no mundo. Existiram muitas guerras no mundo. Houve. Ele não vai para o plural. Está com o sentido de existir, ele é impessoal. Então, o correto aqui vai ser o quê? Existem muitas, ali no correto vai ser existiram muitas guerras no mundo. Você observa aqui que eu tenho um auxiliar. Se eu tenho o auxiliar do verbo haver, e o verbo haver é impessoal, seu auxiliar também não irá para o plural. Deve haver muitos aprovados. As pessoas haviam falado, aqui está correto. As pessoas existiam falado? Não. Esse verbo haver não está no sentido de existir. Então, este verbo haver aqui você pode substituir por tinham. Quando puder substituir por tinham, ele vai ser flexionado normalmente concordando com o sujeito a que se refere. Falado é verbo no particípio. Então, está acompanhando o verbo no particípio, ele vai para o plural. Outro verbo também impessoal
é o verbo fazer indicando o tempo passado. Verbo fazer indicando o tempo passado impessoal. Faz 2 anos que moro em São Paulo. Está indicando tempo passado? Ok. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza também impessoal. São impessoais. Faz belas tardes, chovia... Aqui, ó. Faz belas tardes. Chovia muitos dias. Agora, por que eu trouxe aqui? Choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Por quê? Neste caso aqui, foi usado em sentido figurado. Quando os verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem usados no sentido figurado, caro concursante, aí ele vai ser flexionado normalmente. Copos descartáveis choviam. Então, já era ou já eram? Aqui o correto é já eram 2 horas. No que se refere à concordância relacionada às horas, o verbo vai concordar com o número de horas. 2 eram, correto? Então, já tenho era e era já derrubou muita gente. Já eram 2 horas, já são 2 horas. Concordância do verbo ser com as horas, ele vai concordar com o número de horas. Quando ele chegou e viu que ainda havia panelas, existiam, verbo haver no sentido de existir, não vai para o plural. Então, haviam, já gabaritei a questão. No fogão, fazia 2 anos, olha lá, indicando tempo passado, impessoal, não vai para o plural. Que havia se casado e nunca houve atrasos. Olha aqui, aqui está com sentido de existir, sim. Nunca existiram atrasos, impessoal, não vai para o plural. Observe a colocação pronominal na oração. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. Aqui eu tenho o se. E neste caso, será que eu tenho próclise, ênclise ou mesóclise? Primeiro ponto, é importante compreendermos quando temos próclise. O pronome vem antes do verbo, como aparece aqui. Olha aqui, próclise, o pronome vem antes do verbo. Observe, não, aqui é a palavra atrativa, o pronome é o me. Olha aqui, isso não me assusta. Então, no caso de próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise vem no meio do verbo. Olha aqui, quando você tiver verbo no futuro. Realizar-se-á a reunião amanhã. E aqui você observa, sempre te ajudarei. Olha aqui, verbo no futuro, igual realizará. Por que eu usei o pronome oblíquo átono antes do verbo no futuro? Porque aqui eu tenho uma palavra atrativa que vai elevar a uma ocorrência da própria. Sempre é o ad Enéas, é um advérbio. Então ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e o pronome virá antes do verbo. Trouxe esse exemplo para você compreender que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise, correto? E ênclise ocorre quando os pronomes oblíquos átonos vêm depois do verbo. Refiro-me a você. Aí eu trago sempre aquele exemplo clássico. Você deve falar te amo, mas você não vai escrever te amo, porque eu não inicio a frase com os pronomes oblíquos átonos. O correto é eu te amo. Ou então, você pode falar amo-te, meu amor, ok? Então, próclise antes do verbo, mesóclise no meio e ênclise depois. Vindo aqui então, observe a colocação pronominal. Aqui eu já vi que o se, ele vem onde? Depois do verbo. Se ele vem depois, não pode ser próclise, porque próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, vem antes. Proclítica, também não. Mesoclítica, meio, também não. Enclítica, sim. Ou seja, quando o pronome ocorre logo após o verbo e ambos são unidos por meio do hífen. Então, corretíssimo. A oração em análise tem um pronome em posição enclítica. Assim sendo, não se utiliza o hífen. Olha o hífen aqui. Então, você gabaritaria essa questão aqui sem sofrimento. Questão que já está aqui no meu curso de português também da IBFC, prova aplicada no ano de 2024. Então, vai ter lá dentro do edital, já aparece lá em classe de palavras isso daqui. Agora é importante você reconhecer, olha, será que este que é uma conjunção integrante? Vamos colocar aqui, ó, que será que ele é uma conjunção integrante? Ou será que ele é um
conjunção integrante, ou ele é um pronome relativo. É o que a gente precisa verificar aqui. Ó. Conjunção integrante ou pronome relativo. Primeiro ponto para você compreender aqui. Mas vou deixar aí mais um minutinho para ver o pessoal falando aí qual vai ser a alternativa correta. Analise o trecho destacado a seguir e assinale a alternativa que classifica corretamente a oração nele destacada. Então, primeiro ponto, trouxe aqui para você. Este que pode ser pronome relativo e pode ser também a conjunção integrante. Você vai se lembrar de que quando este que estiver retomando um substantivo, aí ele será um pronome relativo. Pronome relativo dará início a uma oração subordinada adjetiva, que seja ela restritiva ou explicativa. Está com vírgula é explicativa, sem vírgula, restritiva. Pronome relativo retoma um substantivo e dará início a uma oração subordinada adjetiva. E agora, a conjunção integrante, ela vai completar um verbo. Então, veio depois de verbo, eu já sei que eu tenho uma conjunção integrante. Aí você fala assim, mestra, a conjunção integrante é aquela que pode ser substituída por isso, amor, sogra, pode colocar o que quiser. Vejo isso. Sim. Está depois de verbo, pode substituir por isso, é o quê? Conjunção integrante. Conjunção integrante dará início aqui. Oração subordinada substantiva. Tenho a necessidade de que você ama. E trouxe este exemplo aqui. Neste caso aqui, quando vem retomando um substantivo, é um pronome relativo. Não. Neste caso aqui, novamente, uma conjunção integrante. Como é que você vai saber? Aqui você tem oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vai exercer a função de complemento nominal. Como que você vai saber? Como que eu vou saber que este aqui é pronome relativo, conjunção integrante? Porque conjunção integrante, depois de substantivo, virá acompanhado da preposição. Então, vem acompanhado de preposição, conjunção integrante, e nós teremos uma completiva nominal, complemento nominal, ok? Então, vamos ver aqui, não diga à sua mãe, aí você vem aqui, né? Eu acabei de explicar uma coisa e a banca traz outra. Por isso que é importante você fazer o meu curso de português para você compreender, olha, aqui então, nesse caso, ele é um pronome relativo que ele vem acompanhando o substantivo mãe, certo? Não, está errado. Por quê? Neste caso aqui, primeira coisa, pode substituir por isso? Não diga à sua mãe isso. Opa, se pode substituir por isso, então eu tenho o quê? Uma conjunção integrante. Ela dará início à oração subordinada substantiva. Agora, subjetiva ou objetiva direta? Objetiva direta. Vai exercer a função de objeto direto. Não diga à sua mãe isso. Essa daqui você conseguiu compreender, mesmo estando junto de um substantivo, sem preposição, mas aqui ela não está retomando. Ela está completando aqui o sentido do verbo. Porque quem diz, eu digo. Verbo é um verbo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Então, não diga à sua mãe isso. Não diga o quê? Que falei isso, objeto direto. Não é isso? Que eu falei isso, objeto direto. A quem? À sua mãe, objeto indireto, objeto direto. Verbo bitransitivo ele tem que ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Não diga à sua mãe que falei, não diga à sua mãe isso. Pode substituir por isso, cara, concursando, muito importante você compreender, substitui por isso, conjunção integrante. E a objetiva direta, por quê? Aqui, olha a função dela, objeto direto. Agora, a substantiva subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Olha, sujeito oracional, que falo lá no meu curso também. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há uso incorreto da crase. Então, qual é a alternativa incorreta? Eu já vou escrever aqui, alternativa errada no que se refere à crase. Um minutinho aí para que vocês possam fazer também e colocar aqui para a gente qual é a que está errada. De repente, precisei desenvolver um protótipo de aplicativo. Aquela, será que tem crase?
Trouxe aqui para vocês, primeiro ponto, é importante demais você compreender quando não usar a crase. Você não usa a crase antes de palavras masculinas, olha aqui. Aqui não vende a prazo, iremos a pé. Até brinco, se você usar a crase antes de palavras no masculino, andará a pé e comprará a prazo. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Antes dos pronomes pessoais indefinidos também não vou usar crase. Cuidado com esse pronome toda. As bancas gostam muito. Antes de nomes de localidades que não utilizam artigo feminino, não uso crase também. Olha aqui. Fui a Brasília. Tem crase ou não tem? Substitua o fui por volto. Volto de crase para aqui. Fui a Brasília. Volto de Brasília. Volto de crase para aqui. Ou seja, não terá crase se você substituir e der volto de. E se der volto da, crase a. Olha aqui. Fui à Bahia, tem crase ou não tem? Ah, vou substituir por volto. Volto da Bahia. Tem crase. Fui à Bahia, volto da Bahia. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a, aqui eu criei para vocês memorizarem o quê? Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, não uso também. Então, apareceu aqui, ó, crase no singular antes de palavra no plural, não uso. Antes das expressões repetidas, também não uso crase. Voltando aqui, ainda tem mais uma parte aqui para eu explicar para vocês sobre a expressão à toa. Vamos resolver já algumas aqui. De repente, precisei desenvolver um protótipo. Aquela hora tem crase? Sim. Quando vier essa ideia de tempo, vai exigir a preposição a. Mas o a de aquela tem crase, então está correta. Eu não falo, né? Ao meio-dia chegarei? Sim. Há alguns grupos que se negam a usar a tecnologia. Não é à toa. E a expressão à toa? Será que tem crase, caro concursante? Todas elas existem. À toa com crase, à toa sem crase e à toa junto. À toa aqui nós temos uma locução adverbial ou adjetiva que significa desocupado. Ele estava à toa, aí terá crase. Está com o significado de desocupado, terá crase. Ele só ficava à toa o tempo todo. Então aqui tem crase? Sim. À toa aqui nós já temos sem crase e também separada, olha aqui. É formada pelo artigo a e o substantivo toa. Estranho, né? Imagino que de repente você nem ouviu. Todos os barcos são puxados usando à toa. Olha, observe aqui. Na realidade, aqui é separado, tá? Ah, não. Aqui já é a conjugação do verbo atoar. O que é à toa? Cabo ou corda para uma embarcação. Rebocar. Outra, olha aqui. Todos os barcos são puxados usando aquela corda ou cabo. Ok? Usando à toa. E à toa aqui já é a conjugação do verbo atoar. O homem atoa os barcos o tempo inteiro. Atoa o quê? Ele reboca os barcos. Então, todas existem. Agora, é locução adverbial? Terá crase. Assim como também as locuções de base femininas, elas vão exigir a crase. Olha aqui. Usamos a crase antes das locuções formadas por substantivos femininos no plural. Então, as locuções de base feminina usaremos crase, correto? Às vezes, à força, à medida que. Então, pode ser uma locução conjuntiva, prepositiva e adverbial. As que são muito usadas. Então, à faca, à noite, à tarde, à mão, à distância, à procura de, às claras, às escondidas, às 3 da manhã. À noite, ele tentou aprovar o projeto às pressas. Então, locuções de base feminina, usaremos crase. Há alguns grupos que se negam a usar a tecnologia. Não é à toa, certinho aqui, ó. Olha, locução de base feminina tem crase. Atualmente, tudo é feito às pressas. Como é feito locução adverbial de base feminina com crase? Sobre as redes, queremos crer que se tornem cada vez mais imprescindíveis. Caro concursando, sobre as redes aqui, sobre preposição.
E a crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então aqui está, vai gabaritar a questão, está errado, não pode ter esta crase. Ok? Da Revolução Industrial Digital, ok, quando está comparando de uma à outra, mas o A de a Revolução Digital também tem crase, corretíssimo aqui. Alternativa D, gabaritou a questão. Assinale a alternativa para preencher de forma correta as lacunas. Várias oportunidades, caro concursante, comece pela mais fácil. Qual será a mais fácil? Observe aqui. Ainda que nem todos concordassem, quem concorda, concorda com alguém. Então, concordassem com essa decisão. Eu concordo com você, ok? Então, aqui já é a segunda. Onde tem com, então já venho aqui e descartei. Quem já foi por esta daqui ajudou muito. Nem precisou sofrer para colocar o aqui, porque aqui já aparece o nas duas possibilidades. A decisão do juiz implicou, caro concursante, isso aqui pega muita gente. Muita gente fala, esta lei implica na condenação. Não. Esta lei implica a condenação, implica o cancelamento. Implicar é verbo transitivo direto. Então, nada de pedir a preposição a, nem pelo e nem por, correto? O resultado final favoreceu a ou ao. Ah, tenho dúvida? Não vou depois. Ninguém mais se interessou. Quem se interessa por alguma coisa. Eu me interessei pelo curso do mestre Mário. Eu me interessarei pelo combo de português, matemática e informática para esse certame. Olha aqui, pelo e do. Olha aqui, eu nem precisei sofrer com o. Olha aqui, se favorece, favorece alguém. Verbo transitivo direto, caro concursando, aí já gabaritamos a questão.